me surpreendi. Eu fui muito bem recebido. Xerife, zagueiro dos bons, campeão por onde passou. Com ele era aquele ditado: bola pro alto que é final de campeonato. Seja bem-vindo, meu parceiro Índio. Obrigado em receber, é um prazer receber vocês aqui na minha casa, isso é muito importante. E com o Índio era assim mesmo? Bola pro alto que é final de campeonato? Em algumas situações sim, né? Até porque tinha aquele ditado, né? Zagueiro não começa, zagueiro sempre termina, né? Esse foi um ditado de um treinador que eu tive, né? Aqui em Feira de Santana, né? Hiroldo. Então eu sempre tive essa experiência no momento de sair jogando, mas no momento que tinha que quebrar a bola para frente, a gente jogava ela para frente, bem para longe. Como é que foi a infância do Índio? Como era o Índio pequenininho, moleque? Já tinha um sonho de jogar bola? Como é que era? Olha, esse sonho surgiu desde da minha infância, né? Eu morava em Arapiraca, estádio de Alagoas, e eu curtia muito, né? Eu via meu pai ouvindo os jogos do Flamengo e Vasco, né, que era um dos maiores clássicos, Roberto Dinamite de um lado, Zico do outro, e eu sempre observava aquela adrenalina, e eu sempre gostei de futebol, né, e a minha primeira experiência como futebol foi ser gandula, né, na cidade de Arapiraca, e todos os jogos do Asa, né, eu era o gandula. Por ser pequeno, me colocaram para ser o garoto do placar, mas eu não queria ser o garoto do placar, eu queria estar lá dentro do campo para pegar as bolas, né? E aí foi passando um tempo, com 4 meses eles me substituíram e eu fui para campo. Aí realizei um sonho e ali eu comecei a pegar amizade com os jogadores, brincar com os jogadores no intervalo. Então essa questão de ser jogador de futebol sempre foi um dos grandes sonhos meus. E seu pai te apoiou nesse sonho? Ele sempre apoiou, né? Meu pai, um guerreiro. Pra te falar a verdade, nunca jogou bola. Jogava no time de irmãos deles, né? Mas nunca foi um cara que era a prioridade jogar futebol, né? E graças a Deus eu tive essa felicidade de poder, né, ter o incentivo dele, mesmo sem ele jogar futebol. Ele me incentivava bastante. Todo lugar que eu ia para jogar, para bater uma pelada, ele estava do lado. E o Índio, por ser pequeno, corria da briga ou era aquele... ia para cima da briga ou era aquele cara que deixa disso? Eu sempre fui bastante ousado em termos assim de ser o menor, como você falou. Eu com 12, 13 anos eu já jogava com os adultos, né? Mas era bem ousado, ia para cima e sempre tive essa ambição de querer vencer, nunca gostei de perder, né? Mas eu era bem ousado mesmo na minha infância. E aí, sua carreira, você começa aqui no Fluminense, não é isso? Você começa a sua trajetória. Como é que foi até chegar ao Fluminense? Olha, nós viemos embora de Arapiraca, né? A gente passou uma situação muito difícil financeiramente lá e meu pai resolveu morar em Feira de Santana, sem conhecer. Nós viemos parar em Feira de Santana, né? Talvez não, eu não digo nem talvez, mas provisão de Deus. E chegando aqui em Feira de Santana, eu tive a oportunidade de ter um clube aqui que tinha uma tradição muito grande. A gente ouvia falar no Fluminense de Feira de Santana e eu fui fazer uma avaliação. E eu jogava num bairro chamado Tomba, que foi onde nós fomos morar, né? E eu era atacante dos bons, viu? Atacante dos bons, fazia gol. E eu fui fazer um teste no Fluminense de Feira, me levaram para fazer um teste no Fluminense de Feira. Quando eu cheguei no Fluminense de Feira, eu vi 2 jogadores no ataque fenomenais jogando. Jó, que jogou muito tempo no Fluminense de Feira de Santana, e Dedéu, eram atacantes, e eu era atacante. E eu estava de fora. E aí o treinador, que era Nadinho, né? Nadinho, professor Nadinho, ele disse assim: essa turma que está de fora aí, tem algum zagueiro? Eu falei, eu. Quando eu vi aqueles 2 jogando lá na frente, eu já fiquei com medo. Eu falei, eu vou ser zagueiro, que na defesa lá eu tô vendo um jogador meio perna de pau, então eu vou ser zagueiro. E daquele dia em diante, no primeiro treino, o Nadinho me chamou e disse assim: garoto, na próxima semana você traz seus documentos para você assinar no Fluminense. Então aquilo para mim foi uma surpresa. E de atacante, quando eu cheguei no meu bairro e falando para todo mundo que eu era atacante, que eu era zagueiro, ninguém entendeu nada. Falei assim: cara, mas tu faz gol, tu sabe fazer gol e você vai ser zagueiro. Eu falei assim: cara, os atacantes de lá são bons pra caramba, então eu vou ser zagueiro. Então
nessa brincadeira aí, nessa questão aí do medo de jogar de atacante com os atacantes que tinha no Fluminense, acabei sendo zagueiro e, graças a Deus, passei até pouco tempo no Fluminense, foram praticamente 1 ano só e fui observado, né, pelo hoje já falecido Cachimbal, que me deu essa oportunidade de fazer um teste no Flamengo. E quando eu cheguei no Flamengo, graças a Deus deu certo. E como é que foi, né, para o menino que saiu lá de Arapiraca, veio aqui para a feira, passando até necessidades, né, chegar no Flamengo? Como é que o Índio recebeu isso tudo? Olha, para mim foi muito difícil, né? Muito difícil porque a ficha não caía. Não caía a ficha quando eu cheguei na Gávea, né? Que eu me deparei com aquele time que inclusive foi campeão em 92. Cheguei em 91, finalzinho de 91 para 92. E quando eu cheguei na Gávea, eu vi aqueles caras pela televisão e de repente eu tá naquele momento ali. Foi algo assim que foi algo de Deus, assim, sabe? Eu sempre acredito isso a Deus porque a minha vida foi uma mudança muito rápida. Foi muito radical. Eu saí de Feira de Santana, do Fluminense de Feira de Santana, de repente parar no Flamengo e com 2 meses que eu estava no Flamengo, disputando campeonato já de juniores, eu já fui chamado e integrado ao grupo de profissionais com 16 anos, 16 para 17 anos. Então a minha vida foi muito rápida, né? Essa questão da mudança do profissional. E tá no meio de Renato Gaúcho, Júnior, Zinho, Paulo Nunes, Marcelinho, Júnior Baiano, Wilson Gotardo, só tinha fera. E eu tava naquele meio. E a maioria começando a carreira, né? A maioria dessa turma, né? Marcelinho. Paulo Nunes, Marcelinho, Júnior já estava encerrando, Renato Gaúcho também já estava perto de encerrar. Então eu peguei assim uma turma que em termos de experiência e em termos de juventude, um Flamengo que não perdia para ninguém nessa época, era um Flamengo muito forte. E assim, tinha uma rivalidade entre vocês ou até Júnior Baiano por ser conterrâneo, né, de certa forma? Não, muito pelo contrário, foi uma pessoa que me acolheu, me ajudou bastante, né? Inclusive, eu até vou contar isso, tem uma resenha, rapaz, eu não tinha carro. E terminou o treino e eu peguei uma carona com Paulo Nunes, Piá, Adriano, goleiro e Júnior Baiano. Eu morava próximo e eu peguei essa carona. Eu andava de ônibus e peguei essa carona. Aí eles falaram assim, ó, nós vamos primeiro passar numa universidade para pegar um material, depois nós vamos para casa. Quando eu me deparo lá, eu tô vendo o nome Universidade do Chopp. Eu falei, cara, eu tenho horário para entrar, que eu era amador. E os caras assim, não, fica aqui um pouquinho. Eu fui chegar, era 10h30 da noite, não queriam me deixar entrar na concentração por ser amador, né, por ser dos juniores. E foi aquela confusão, e aí me levaram para a diretoria, que eu estava na barca saindo com os profissionais. Falei, poxa, vocês me levaram para a universidade, era a Universidade do Chopp. Então, mas o Júnior Baiano sempre foi um cara que sempre me ajudou nessa questão lá no Flamengo quando eu cheguei. E o Índio hoje, já aposentado, tranquilo, gosta de pescar, mas naquela época pescava também, fisgava, saía pra noite, fisgava. Rapaz, isso aí é comprometedor. Mas eu sempre, como eu te disse, a minha vida ela foi muito radical de uma hora para outra, né? Então eu tive a questão da mudança, né? Da mudança de tudo na minha vida mudou de repente, né? Mas como eu sempre disse, eu sempre procurei andar com pessoas corretas e eu sempre busquei. E eu tinha assim um carinho muito grande por parte dos outros jogadores. Eu já tive a oportunidade de sair, o Renato sempre gostava de sair comigo. Poxa, vamos ali. Os caras me chamavam de frevo, né? Porque ao invés de eu falar assim, minha cabeça tá um trevo, eu falava, minha cabeça tá um frevo. E aí começaram a me chamar de frevo. Então, frevo, vamos ali. Tu sabe que os profissionais sempre gostam de pegar aqueles jogadores amadores. Apadrinhar, né? Apadrinhar para dar chuteira para amaciar, né? Chuteiras que eles compram, né? Então quem amacia, quem faz isso tudo é o jogador da base. Então eu sempre tive esse carinho por parte de todos esses atletas do Flamengo. Hoje tenho uma amizade com todos eles. Então a minha mudança de vida assim de Fluminense de Feira para o Flamengo foi radical. Você em algum momento sonhou com isso ou achou que fosse difícil de... Olha, eu sempre achei que fosse difícil, né? Mas a minha maior alegria mesmo foi quando eu consegui, né? Jogar o primeiro jogo aqui no Fluminense Feira Santana e eu entendi, eu lembro até hoje, foi contra o Ipiranga, meu primeiro jogo como profissional, com 16 anos, né? E aí eu entendi que aquela situação, aquele sonho estava se realizando.
né? E quando eu fui pro Flamengo, se realizou mais ainda. Mas foi uma briga para eu ir pro Flamengo, né? Porque eu era vascaíno, cara. E aí, quando me disseram assim, você vai pro Flamengo, eu falei, não tem como ir pro Vasco? Cara, não, vai pro Flamengo. E chegando no Flamengo, eu vi que é uma situação totalmente diferente. É totalmente, a adrenalina é outra coisa, a torcida é outra coisa, o clima é outra coisa. E surgiu uma situação em 94, o dia da morte do Senna. Eu lembro como hoje foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. E eu fui chamado para jogar uma semifinal de Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo. Pela primeira vez eu estava no Maracanã lotado. E eu fui jogar contra o meu... Como é que fica o coração? Ah, meu coração estava a mil. Eu não sabia o que eu fazia. Mas quando eu entrei, que eu vi aquela massa do Flamengo, aí o coração é rubro-negro. E aí, por incrível que pareça, a gente jogava pelo empate. E naquele ano eu fiz o gol. Fiz um gol, fizemos o primeiro gol e o Jardel empatou para o Vasco, mas terminou 1-1 e a gente foi para a final. E o Vasco foi. E quando chegou em casa, eu acabei de chorar porque eu vi as notícias que o Vasco tinha sido eliminado. E os meus amigos ligando, você é o vascaíno, você é o vascaíno traído. Você... Então, coisa de criança, coisa de menino. Eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Então aquilo foi muito emocionante. Eu falei assim, velho, é minha profissão, eu não posso fazer nada. E a maioria dos gols que eu fiz durante toda a minha carreira foram mais gols contra o Vasco. Incrível isso. E o Vasco nunca me leva para jogar. Nunca me levou, nunca me chamou. Mas tem como esconder assim? Porque acredito que garoto e tal até tem essa questão de ser afobado, né? De mostrar. Mas assim, com um certo tempo, tem como esconder aquele sentimento? Eu escondi isso durante toda a minha vida. Estou revelando isso para você, já revelei em outras entrevistas, mas eu nunca revelei para ninguém. É muito difícil, até porque você joga em um clube que é uma paixão extraordinária, é uma nacional, é uma paixão mundial, né? E é uma cobrança muito grande o Flamengo. O Flamengo é uma cobrança muito grande. Para você hoje, você jogar no Flamengo e você passar 2, 3 anos jogando no Flamengo, você pode ter certeza que você vai sair de lá preparado para outras situações. E aí depois do Flamengo você já vai para o Juventude? Não, depois do Flamengo eu fui para o Guarani. Tinha uma parceria muito grande na época, Flamengo e Guarani, tanto que Djalminha, Nélio, Jorge Luiz, foi feito um intercâmbio entre um e outro. Ia jogador do Flamengo para o Guarani e do Guarani para o Flamengo. Então foi o meu primeiro clube, né? Minha primeira transferência. Aí eu fui jogar também naquele timão que era o Guarani na época, Luizão, Amoroso. Jogou com o Neto? Joguei com o Neto. Confusão pura, viu, Neto? Mas é meu amigo, gosto. Você envolveu em alguma com ele, alguma história com ele? Uma. Neto chegou, a gente fez um churrasco e eu era dono do som. E Neto queria colocar as músicas dele. E eu falava, espera eu ouvir a minha. Aí ele falou, não, vai ter que ouvir agora, porque eu sou o Neto. E aí foi aquela confusão. E eu, muito mais novo que o Neto, como eu te falei na minha infância, eu parti pra cima do Neto. E os caras chegam, segura pra cá, segura pra lá, e no final acabou tudo certo. Eu deixei o Neto ouvir as músicas dele. Um cara fantástico, gosto demais de Neto, né? Aprendi muito com ele também, né? O personagem hoje da TV. O personagem. Mas, e ali não tem medo não, viu? Ele taca pedra no telhado de todo mundo. É até uma figura. E aí depois você chega no Juventude, né? Depois dessas suas passagens aí pelo interior de São Paulo, como é que foi sua chegada lá no Sul, no Juventude? Que na época, inclusive, era como se fosse uma SAF, né? Da Parmalat, ou foi depois disso? Como é que... Não, já era. A Parmalat já comandava o Juventude, todo o departamento de futebol. E eu recebi a proposta para jogar no Juventude, para disputar o Brasileiro, né? E aceitei, né? Mas quando foi feita essa proposta, eu já fui com um pensamento até meio frustrante, porque as pessoas comentavam que eu estava indo para um lugar onde tinha muito racismo, né? Caxias do Sul. E eu fui já com esse pensamento, né? Com esse temor. Mas quando eu cheguei em Caxias do Sul, eu me surpreendi. Eu fui muito bem recebido, né? Fui muito bem recebido pelos torcedores, pela diretoria. E foi um clube que eu tenho uma paixão, tenho um carinho imenso. Eu devo hoje, eu digo assim, a dois clubes, Fluminense de Feira, que me projetou para o mundo do futebol. E joguei nesses outros clubes, mas o Juventude foi um clube, o que eu tenho uma paixão. Se você disser assim, qual é o clube hoje que você torce hoje no Brasil, eu vou dizer para você, Juventude. Juventude, porque o Juventude
Foi uma situação muito diferente, foi surreal quando eu joguei no Juventude. Mas tinha a questão do racismo, que eu tinha muito medo, mas o que mais me preocupou lá e o que mais me incomodou foi o frio, velho. Frio demais. Você nordestino, você vai pra lá, acorda 6 horas da manhã pra estar no treino 7 horas, 8 horas. O pé, você bota dentro da chuteira e você não sente. Tudo congelado, cara, é coisa de louco. Eu não sei como eu tive essa coragem de permanecer no Juventude durante 4 anos. Professor, e tem gente querendo participar da nossa resenha aqui, bora ver? Olá, me chamo Maquele Finimundi, vim aqui prestigiar esse nosso grande ídolo, nosso jogador maravilhoso, que fez uma campanha excelente em 1999 pela Copa do Brasil, onde saiu campeão da Copa do Brasil. E eu vim aqui te falar 2 coisinhas. A primeira, cara, qual é o teu sentimento até hoje de saber que tu foi campeão da Copa do Brasil, que é um título que é só teu, é nosso, Jaconeiro, Esporte Clube Juventude. Qual é o teu sentimento? Qual é a emoção que tu sente até hoje de lembrar daqueles momentos? Eu estava lá no Portão 3, no dia após a vitória de vocês, e eu consegui te dar um abraço, e foi um abraço muito gostoso, muito caloroso. Qual o teu sentimento? Qual o teu sentimento de ser esse campeão? E a segunda coisa que eu quero te falar, vem pro Jacone, vem visitar nós estamos com saudades, queremos te ver, queremos te dar outro abraço, queremos tirar aquela foto gostosa com o nosso ídolo, queremos te curtir um pouquinho. Parabéns por teu sucesso, parabéns pelas ações que tu faz. Hoje a gente vê, eu te sigo nas redes sociais e eu vejo que tu faz umas ações bem legais com as crianças. E eu quero te desejar todo sucesso e te agradecer novamente, porque tu fez toda a família jaconeira muito feliz. Obrigado pela tua trajetória dentro do Esporte Clube Juventude. Forte, né? Forte. É bom, cara. Eu posso dizer assim que, respondendo a pergunta dela, até hoje eu não consigo acreditar que nós conseguimos aquela façanha. E para provar que isso é verdade, não foi nada combinado aqui, eu tenho algo aqui que aonde eu for eu levo. A camisa do título. Aonde eu for, essa camisa aqui anda comigo. É de arrepiar. Esse clube aqui realmente foi o clube que mais me deu emoção, em todos os sentidos. Então eu tenho uma gratidão e ao mesmo tempo uma paixão por esse clube, né? E eu tenho certeza que um dia eu vou voltar ao Juventude para visitar, para passear, para pisar dentro daquele gramado de novo, daquele estádio, e torcendo como um louco aqui para que o Juventude volte à primeira divisão. Então, será um grande prazer, um grande prazer. Isso aqui não tem preço, nada paga o que a gente construiu em 1999. Paixão eterna aqui. Como é que foi, né? Falando um pouquinho dessa final, chegar no Maracanã com mais de 100 mil pessoas, né? Pra vocês entrar ali. A maior torcida era do Botafogo, claro, né? Mas como é que foi pra vocês ali entrar, conseguir conquistar o título, né? Olha, eu acho que a confiança que o atleta, que o jogador de futebol ele tem, e ele percebe no decorrer da competição. E um dos jogos onde a gente tinha certeza que a gente podia chegar na final, se ia ser campeão, era outro detalhe. Mas nós tivemos a certeza que a gente ia para a final, foi naquele jogo Bahia e Juventude, onde nós empatamos na Fonte Nova. No último minuto de jogo, Mário Tilica, aos 44 minutos, fez um gol. Nós levamos a decisão para os pênaltis e o Emerson pegou tudo. Então, naquele jogo, nós nos reunimos no vestiário e falamos um para o outro, na cara do outro. Falou assim, ó, dá para chegar, nós vamos ser campeão nós vamos chegar na final. O finalista, a gente ainda vai saber quem é, mas nós vamos chegar na final. E nós conseguimos chegar na final. E eu não sabia que o Botafogo tinha tanto torcedor. Te juro, joguei no Flamengo, mas não sabia que o Botafogo tinha tanto torcedor. Foi uma das festas mais bonitas que eu já vi na minha vida. O Botafogo, o Maracanã lotado, tinha 101 mil pagantes, 1.000 era do Juventude, 100 mil do Botafogo. Então era uma loucura, você não conseguia olhar e ver um espaço sequer no Maracanã, tanto a parte da geral como a parte do anel. Então aquela final ali foi algo fascinante. Eu
lembro daquela final, vejo os jogos, eu repito aquele jogo se for necessário 5, 6 vezes para olhar, para assistir. Foi realmente algo muito, 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 muito gostoso. Professor, e tem outra participação aqui de torcedor do Jacuneiro. Fala Índio, fala pessoal da TV Feira, meu nome é Anderson, falo daqui de Caxias do Sul. E minha pergunta pro Índio é a seguinte: o que foi que passou na cabeça de vocês no momento que pisaram no campo naquele Maracanã lotado de gente na final da Copa do Brasil de 99? A pressão era grande. Tamo junto, meu amigo, a pressão era grande. A pressão foi maior ainda quando a gente estava para entrar no Maracanã. E a gente demorou quase 40 minutos para entrar no Maracanã, tanto de gente, tanto de carro, e a gente, cara, nós estamos atrasados para o aquecimento, nós estamos atrasados para isso, para aquilo, mesmo com a escolta da polícia, né? Mas em volta do Maracanã estava tomado de gente, então a adrenalina estava 1000. A gente um olhando pro semblante do outro e falava assim, é hoje, é hoje, é hoje. Tinha os mais novos que a gente olhava que tava encolhido, acho que dor de barriga, aquela sensação. Mas quando nós chegamos no Maracanã, que a gente entrou no vestiário, que a gente foi fazer o reconhecimento, que na realidade nós não fomos fazer o reconhecimento do Maracanã, a gente foi olhar o tanto de gente que tinha no Maracanã. E quando nós subimos o túnel, que a gente olhou, que nós voltamos depois para trocar de roupa e para ser o último detalhe para a gente ir para o jogo, a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, se a gente conseguir calar esse Maracanã aqui, nós vamos entrar para a história, para o resto das Copas do Brasil, porque um público igual esse eu acho que a gente não vai ter mais em Copa do Brasil. E realmente de lá para cá, o público das finais são grandes, mas 101 mil pagantes. Foi coisa de louco. E eu pude participar disso. E depois você chegou aí para Israel também, já, né? Você chegou a jogar em Israel, né? Foi. Passei por outros clubes e já no final, né? Eu tive a oportunidade de... Estava jogando no Vitória. E aí recebi a proposta para ir para Israel. Não sabia que Israel tinha futebol, né? Não sabia mesmo. E aí recebi a proposta, né? A minha esposa amou porque, né? Evangélica, vamos para a Terra Santa e tudo, e aqui foi aquele alvoroço, né? Mas quando nós embarcamos e eu fui para Israel, eu fui sozinho primeiro, olhar o país, olhar toda a situação como que era, realmente muito bonito, muito lindo, mas dificuldade, velho. Dificuldade, eu não sabia falar um A em inglês, não sabia falar nada para chegar naquele aeroporto. E para as pessoas me receber, o cara chegou, foi me receber lá no aeroporto de Tel Aviv, aí o cara falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu tô super cansado. Ele não fala português, não fala português. Pô, o cara veio falar e não fala português, só falou que tô tudo bem, e eu com fome, cansado, o que eu vou falar para esse cara? Aí eu falei para ele assim, dormi, ele, não, futebol. Ele levou para jogar, rapaz, ainda tinha treino no mesmo dia. Israel tem uma coisa diferente. Você tem que chegar em Israel e provar que é você. Eu fui contratado, mas quando eu cheguei lá, eu tive que fazer um jogo treino como teste para provar que aquele cara do DVD, aquele cara não era nem DVD, era fita, aquela VHS, exatamente, aquela fita, eu ainda levei no aeroporto para embarcar para Israel e quando chegou lá, eles quiseram saber se realmente era eu. Falei, cara, eu tô cansado, eu preciso dormir, os caras não tem que jogar. E foi que aconteceu. Mas eu tive algo muito bom em Israel, que foi a alfabetização do meu filho, né? E meu filho era quem, depois de um certo período, era quem dava entrevista para mim, porque eu não conseguia aprender aquela língua. Eu entendia algumas coisas, mas não sabia falar. E meu filho tirou de letra por ser criança, né? Então, Israel também foi uma experiência muito boa. Eu, se eu pudesse hoje te falar assim, quer voltar, quer morar em algum lugar? Eu falaria. Israel. Queria voltar para Israel. Muito bom. Professor, a gente já está finalizando, mas você tocou no seu filho aqui, ele vai participar também. Fala a busca! Estou passando aqui para falar de um momento importante que a gente viveu. Todo mundo acha legal esse nome que eu te chamo, eu quero que você explique a origem. E um momento legal foi em 2002, quando a gente chegou em Israel. Você falou pra gente da expectativa de um jogo contra o Maccabi Haifa, que era o time de mais expressão lá.
E a gente iria jogar contra o Maccabi Haifa, você iria fazer essa estreia. E aí a gente se preparou muito, a gente se reuniu em casa, pedimos a Deus para que abençoasse o jogo. E contra todas as expectativas, o jogo foi 4-0. E o que mais marcou foi você fazendo o último gol. Inclusive é um vídeo que eu vejo bastante. Eu queria passar aqui para relembrar esse momento com você, ok? Beijão. É, meu filhão, Breno, me ajudou muito. Me ajudou muito lá em Israel. Desculpa. Emoção dos filhos, né? Só quem é pai. É verdade. Então o Breno me ajudou muito na questão do hebraico, que eu tive muita dificuldade, e Breno pegou logo, foi alfabetizado lá, né? E esse jogo ele tem razão. Nós nos reunimos em casa, pedimos a Deus que a gente estava passando uma situação muito difícil, o clube, né? E a gente ia jogar contra o melhor clube da competição, que era o Maccabi Haifa. E eu não tinha feito gol em Israel ainda, né? E eu tive a oportunidade e um gol até que não era da minha característica. Eu peguei uma bola na defesa, saí driblando, driblei 3 jogadores, cheguei depois do meio-campo, chutei a bola sem pretensão nenhuma e a bola um vento, a bola fez uma curva e acabou sendo gol e eu fui premiado naquele dia, né? Mas obrigado, filho, pelo carinho, obrigado pelo homem que você é hoje, pelo que você se transformou. Eu acho que aquela sementinha de Israel você tem até hoje, é tanto que você hoje é um professor de hebraico aqui, fala fluentemente. Então, um beijo no coração, te amo muito, viu? E a busca, né? Ele fez esse negócio de a busca aí, ficou e toda a gente sabia, a busca será que é pai em hebraico, nós falamos, pai em hebraico é aba, e ele me chamava sempre de a busca, só que não é em hebraico, é árabe, então a gente tava falando outra língua, mas é muito gratificante, é muito bom. Para encerrar agora de vez, como é que você descreve sua carreira em uma palavra? Gratidão, sou grato. Por tudo que eu passei, não me arrependo de nada, sou grato, eternamente grato. E sou um cara realizado. Professor, brigadão, viu? Nada. Sucesso aí em sua trajetória. Beleza, obrigado por você ter vindo aqui na minha casa e as portas estão abertas sempre. E esse foi mais um Esporte Resenha. Até a próxima!